Olá a todos que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje um dos coordenadores do canal Mesa de Debates. E agora nós vamos seguir, né, a nossa programação esportiva, né, que a gente começou, a gente retomou ontem, né, com a entrevista com o Felipe Drogovic. E hoje, né, vamos entrevistar a Érica Prado, para ela falar um pouco, né, sobre Fórmula V e o projeto que ela tem, né, Girls Like Racing. Érica, por favor, antes da gente começar, se apresente. Tem um sinal aqui de falha e a Érica já está voltando. Engenharia de performance, na verdade, eu descobri isso há algum tempo atrás, que o nome certo é engenheira de performance da Fórmula V, e também faço algumas etapas na Copa B20, e também sou fundadora do movimento Girls Like Racing Brasil, que é um movimento voltado para acolher as meninas nos autódromos e fãs de automobilismo e profissionais também do meio, enfim, aqui do Brasil. Certo. Érica, eu estava pensando em dividir em duas partes da nossa entrevista. Vamos começar falando um pouco sobre Fórmula V, né? Explica, né, para o pessoal, né, para quem não conhece a categoria, né, o que é a Fórmula V? Bom, a Fórmula V hoje é uma categoria de carros monopostos, né? Por isso chama Fórmula. A gente tem um Fórmula construído com um motor 1.6 de Volkswagen. Não é mais motor de Fusca como foi antigamente. São carros de 5 marchas, tem corridas sprint, né? Não é uma corrida, corre com pneu radial. Acho que isso é um grande diferencial, porque geralmente o pessoal associa a Fórmula a pneu slick, a gente corre de pneu radial. É um carro bem, assim, como posso dizer? É um carro bem manhosinho para guiar, tem que ter, não precisa ter vasta experiência. É uma categoria de baixo custo aqui do Brasil, e é uma categoria que tem como público-alvo o pessoal que quer correr tanto para se divertir, quanto também a galera que quer evoluir do kart para o carro. Acho que é um bom primeiro passo. Sim. Qual que é a relação que a categoria tem com o Wilson Fittipaldi? O Wilson Fittipaldi, ele é um piloto consultor e embaixador, né? Na verdade, os Fittipaldi foram os primeiros que trouxeram Fórmula V para o Brasil, né? Correram de Fórmula V lá no passado muito distante, trouxeram a Fórmula V para o Brasil, e hoje ele é um embaixador da categoria, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar um piloto, no ano passado, chamado Francisco Costa, né? E foi uma coisa interessante que eu queria que você aprofundasse a história um pouco dessa categoria, né? Da onde começou, da onde surgiu, se ela existe só no Brasil ou em outros lugares também. Na verdade, a Fórmula V existe em vários outros lugares do mundo, né? A gente tem nos Estados Unidos, na Europa, países como Alemanha, Itália. A gente tem até algum contato com alguns campeonatos, inclusive ia ter um evento especial de Fórmula V na Alemanha no passado, mas acabou não tendo devido à pandemia do Covid, né? Então, é uma categoria que, assim, ela já é consolidada em outros lugares do mundo, né? E é uma categoria, como posso dizer, ela é bem tradicional, porque ela já começou desde nem sei que ano, mas sei que nomes como Piquet, Emerson Fittipaldi, até o próprio Niki Lauda correu de Fórmula V, não aqui no Brasil, lógico, mas na Europa. Então, é uma categoria bem antiga. Sim, e hoje você acha que a categoria aqui no Brasil ela é capaz de competir até do mesmo nível das categorias de fora? Olha, isso eu não sei te dizer, porque eu não conheço o carro, né? E engenheiro nunca vai falar se pode ou se não pode competir sem ver o carro,
né? Eu não sei que conceito eles estão usando. A gente sabe que a gente tem a nossa construção aqui, da suspensão, foi tudo dimensionado e feito pelo Ricardo Dívila, junto com o Ilcinho, junto com o Roberto Sulino. Mas, assim, eu não posso te responder isso porque eu não conheço o carro de lá. Sim, além da Fórmula V, você falou que trabalha na Copa HP20, né? De novo, para quem não conhece essa categoria, conta um pouco mais como que funciona, porque é uma categoria que eu acompanho, que eu acho bastante interessante. Bom, a Copa HB20, ela é, como o nome já diz, né? São HB20s, né? Da Hyundai. E é uma categoria de tração dianteira, não é tração traseira. Então, é uma categoria única, né? Todos os carros são da categoria. E aí tem ali os seus pilotos em duas categorias, a Pro e a Super. O pessoal da Super é um pouco mais inexperiente, a galera que está começando no automobilismo. E já tem o pessoal da Pro, que é uma galera que já é piloto, já andou de outras coisas ou já ganhou o campeonato da Copa HB20 e hoje está numa categoria Pro. É como se fosse Fórmula 2 e Fórmula 1 numa mesma corrida? Ou estou falando bobagem? Não, não porque eles correm no grid junto. E Numa o mesma carro não é corrida. tão diferente assim. Um Fórmula 2 de um Fórmula 1 é 100% diferente, não tem nada a ver, é só o conceito monoposto mesmo. Mas o HB20 não, ele tem uma diferença ali técnica de câmbio, que o câmbio um é mais curto, outro é mais longo, e uma técnica de pilotos também. Né? O grid é dividido para competirem mediante a performance que faz sentido. Sim. Você falou um pouco, eu queria que você aprofundasse. A Fórmula V pode ser uma porta de entrada para outras categorias do automobilismo nacional? Tipo, aí eu começo na Fórmula V, vou evoluindo, vou com a Copa HB20, até, sei lá, se um dia, caso eu chegar numa Stock Car. Sim, até porque assim, o Fórmula V, ele é uma categoria ela é uma categoria de baixo custo e assim, ela tem câmbio manual, que é uma coisa que, tipo, para você ir para uma Copa HB20, por exemplo, você tem que saber pilotar carro de câmbio manual. Então, o cara que sai do kart direto para uma Copa HB20, para um estoque, o estoque já tem câmbio sequencial, já é outro patamar, né? Mas agora tem a borboleta atrás do volante. Mas, assim, acho que sim é uma boa categoria para você começar para ir adquirindo quilometragem, né? Porque o mundo do kart para o carro ele é bem diferente. Sim, e para entrar, por exemplo, caso eu queira, por exemplo, ser piloto da Fórmula V, você falou que é um baixo preço, quanto que eu pagaria? Olha, eu não entro em questões comerciais, porque isso não é comigo, né? Eu sei que é baixo custo porque a gente já tem esse apelo no Brasil, mas não é a questão comercial não é tratada comigo, é tratada com a direção da equipe, eu sou só a engenheira. Então, eu não sei te informar sobre isso, né? Mas quem quiser saber mais e entrar em contato, fazer um track day, fazer um treino, um curso de pilotagem, etc., entra no www.fvee.com.br e aí lá tem todas as informações que vocês podem querer saber. Sim, e como que a Fórmula V lidou com a pandemia em 2020? Tipo, teve todas as causas que acho que não só no automobilismo nacional, como internacional. Como que a Fórmula V lidou? A gente teve que ficar um tempo parado, né? Eu trabalho na oficina. E aí, quando a gente voltou, é aquela coisa, né? Teste de Covid antes das corridas, protocolo, máscara, álcool gel. Acho que meio que é padrão, sabe? Não tem muito que. A gente nem teve que mudar tanta coisa, assim. Acho que todo mundo teve que manter o distanciamento, não dá mais para ficar fazendo resenha no box, não dava mais para ficar todo mundo muito perto. Então, isso impactou com certeza o clima, né? Mas, assim, foi dessa forma. Acho que eu não tenho muito que. Acho que nem para uma Stock Car da vida mudou. É protocolo, não tem jeito.
Sim. E a questão de equipes, assim, obviamente que eu acompanho assim como funciona, mas eu queria que você falasse pro público, né? Como que funciona essa questão? Tipo, tem equipes na Fórmula V ou, tipo, os carros são sorteados? Como que funciona? Não. A Fórmula V é uma categoria igual à HB20, é equipe única, né? Porque todos os carros são da categoria e aí o pessoal aluga os carros para andar. E aí a gente designa o carro para o piloto, né? Então, por exemplo, tem piloto que anda o Campeonato Paulista, ele já tem aquele carro, ele vai andar com o mesmo carro a temporada toda. O cara que anda o Campeonato DCPA, que é em Piracicaba, vai andar com o mesmo carro a temporada toda, a não ser que ele vá fazer uma corrida esporádica ou ande só o Campeonato de Piracicaba e vai ter outra pessoa que vai usar o carro dele em São Paulo. Sim, e a Fórmula V, ela corre só em Interlagos, né? Ou corre em algum outro lugar? Não, como eu acabei de falar, a gente corre em Interlagos e a gente tem um campeonato no ECPA, que é em Piracicaba, né? Um autódromo que tem lá em Piracicaba, e aí a gente faz um campeonato lá também. Sim. E como que você avalia, né? Tipo, os autódromos que não são tão conhecidos para o público, né? Como é conhecido, por exemplo, Cascavel, o próprio Interlagos. Não entendi a pergunta. Não, Em como que que você sentido? ava- não, como você avalia o autódromo de qualidade, assim, nível de segurança, de modo geral? Você está falando como eu vejo qualquer autódromo ou como eu vejo o ECPA? É isso a pergunta? Os autódromos no Brasil, tirando os mais conhecidos, que a galera conhece, Cascavel, Interlagos. Que eu acho que depende, né? Todo autódromo, né, ele tem um processo a seguir. Não é bagunçado, se faz um desenho lá qualquer e joga os carros lá dentro para correr. Então, ele tem que ter barreira de pneus, ele tem que ter área de escape, ele tem que ter uma geometria lógica das curvas, e aí você tem que ver se aquele autódromo comporta aquele tipo de categoria, que até é um problema que Interlagos teve, porque Interlagos não é um autódromo para moto, e aí teve alguns problemas aí com a questão da Superbike e tudo mais. Então, assim, acho que essa questão dos autódromos do Brasil são autódromos que são seguros, são preparados, e aí depende do estado de conservação. Mas aí o autódromo que não é conservado o suficiente para ter corrida, fica que nem o de Brasília, que nunca acontece nada lá, porque o autódromo não tem condição de receber uma corrida. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, acho que é um tema bastante legal de falar. Conta mais do projeto Girls Like Racing. Bom, o Girls Like Racing começou, na verdade, quando começou era um grupo de WhatsApp, não tinha esse nome, né? O nome foi adotado pelas participantes depois. E a gente começou a ganhar uma característica mais de movimento quando a gente começou a entrar muita gente. E aí a gente decidiu fazer um Instagram e decidiu produzir conteúdo no Instagram e decidiu falar da gente. Porque o Girls Like Racing é sobre a presença de mulheres no autódromo, né? E no meio tanto no meio de trabalho quanto como fã. Porque tinha muita menina que, quando entrou no Girls Like Racing, nunca tinha ido numa corrida. Ou então tinha ido, mas sem ter vontade de ir na Fórmula 1, mas, arquibancada, assédio, não sei o quê. E, eu sou mulher sozinha e tal. Então, a gente meio que se juntou para ir para a corrida, né? E aí, ali é um espaço também que as meninas falam de corrida, sem os caras ficarem enchendo o saco, sem ter aquele questionário de, você gosta de Fórmula 1? Então fala aí quem foi o campeão de 1981, sabe? Tipo, essas idiotices que em outros grupos mistos, infelizmente, acontece o tempo todo. E ali a gente tem discussões, sim, técnicas, a gente tem discussões de corrida. Esse lance que aconteceu, fulano batendo no ciclano, pô, que legal. E aí, quem tá certo, quem tá errado? Esse tipo de discussão sempre sai. E claro, a gente também às vezes fala das fofocas dos pilotos, quem terminou com quem tá andando com quem é bonito, quem é feio, a gente fala de qualquer assunto, é onde a gente é livre para falar sobre qualquer assunto sem ser julgada. Então, desde
porque mudou o conceito aerodinâmico da Indy. Ou até o... Nossa, você viu como fulano é bonito? Sim, e esse espaço, como que é a relação, assim, mulher e automobilismo? Tipo, eu sei que historicamente, né, até ainda hoje, carrega muito do machismo, né, dentro dos autódromos, vide, por exemplo, o que acontece em Interlagos, na arquibancada tradicional, né? Como que é essa relação? Tipo, como teve mudanças ou continua a mesma coisa? Então, depende. Por exemplo, eu acho que sim, o Girls Like Racing trouxe mudança porque as meninas perderam o medo, né? Então, a gente vai, pronto, acabou. Se os caras querem, se os caras não querem, a gente vai do mesmo jeito. E também inibiu um pouco da questão do assédio, porque muito do assédio que acontece no autódromo é porque a mulher ou tá sozinha, ou tá só com o namorado, ou tá só com uma amiga. E aí, quando o cara vê uma turma de mulher, o cara não vai mexer, entendeu? Ou ele tem que ter muita coragem. Porque aconteceu isso no GP de 2019. E assim, na hora, um cara fez uma brincadeira na hora da invasão de pista, querendo interromper a nossa foto e causar e não sei o quê. E aí, na hora que eu levantei para ir para cima dele, porque eu falei para ele, meu, deixa a gente tirar foto e tal. O cara não quis deixar, quis causar. Aí eu falei, meu, pode dar licença, por favor. Aí, meu, na hora eu tava sentada no chão, já levantei e falei, meu, qual é que é a sua? Sai fora, não sei o quê. E aí, na hora que eu não levantei sozinha. E aí o cara saiu, por quê? Porque ele viu que ele não ia ser bem-vindo ali, não tava legal aquela brincadeira. Então, aquilo não é brincadeira que se faça, né? Então, eu acho que isso tá mudando um pouco, ó. Aquela coisa do tipo, o homem achar que aquele espaço é dele e que ele pode fazer o que quiser com a mulher que tá ali. Não, ele não pode mais fazer isso, né? E isso também vem mudando. Eu tenho visto mais mulheres trabalhando em automobilismo e isso com certeza também vai trazer mais mulheres como público pela representatividade. Quando você vê outra mulher ali, você sente que aquele lugar também é seu. A gente está acompanhando a Fórmula 1, né? Toda a movimentação do Hamilton, toda a campanha tipo Race Like One. Você acredita que o cenário do mundo está mudando, que isso reflete no automobilismo? Mais ou menos. Esse negócio do We Race as One funciona, mas porém depende, sabe? Principalmente com o que aconteceu com o Nikita Mazepin, que, meu, o cara postou uma foto colocando a mão no peito de uma mulher que ele não conhecia direito. Foi assédio, claramente. E houve zero reação da FIA, houve zero reação de todo mundo para tirar o cara de lá, sabe? Então, isso diz muito sobre a sociedade. Tipo assim, hoje a sociedade não se cala mais diante dessa situação. Mas quem está no poder não deixa que isso mude, sabe? Sim, então, quando eu vi esse caso absurdo, eu pensei, puta, o dinheiro vai falar mais alto, né? Você acha que nesse caso o dinheiro falou mais alto? Sim. Não só o dinheiro, né? Existe toda uma política. Infelizmente, a internet pressionou muito, todo mundo pressionou muito, jornalistas, foi um movimento mundial para que ele saísse, mas eu acredito que isso ainda vai perdurar por algum tempo ainda, que é a resistência de quem está no poder. Então, quem manda, quem dá as cartas no jogo, ainda é uma pessoa que não se importa com isso, entendeu? Sim. Você acha que você acha que o Nikita se mantém na Fórmula 1? Pelo jeito, né? Não rescindiram o contrato dele até agora, não vão querer rescindir no começo da temporada. Sim, mas mesmo, por exemplo, a Haas perdendo patrocínio, porque eu estou levando essas questões porque são questões que levantam para mim. Sim. Na verdade, assim, eu queria muito que eles perdessem todos os patrocínios para tirar o cara de lá.
Porque para mim não é, assim, como mulher é um tapa na minha cara o cara fazer o que fez e tá lá. Essa é a verdade. Mas, assim, eu acho que se eles fossem reagir, eles teriam que reagir um pouco mais rápido, né? E, assim, não é só... O problema do Nikita Mazepin é muito além disso. Ele não é só um assediador, ele não é só um abusador. Ele é um cara que ele é homofóbico, ele é preconceituoso, ele é xenofóbico, ele é um piloto sujo, né? Na Fórmula 2, as últimas corridas dele, ele só fez merda. E, assim, foram merdas que foram premeditadas. Então, você olhar um cara desse e ver ele na Fórmula 1 é para perder as esperanças, sabe? Para quem não, para quem caiu de paraquedas, né, assim, eu sei como eu sei do histórico, né? Para quem caiu de paraquedas nessa discussão, conta um pouco desse histórico do Nikita Mazepin. Então, na verdade, assim, ele era um piloto de Fórmula 2, né, com muito aporte financeiro, mas é um piloto que ele é bom, mas ele é sujo. Na última corrida, ele quase tirou o Felipe Drogovic da corrida, se não me engano, acho que foi ele, não lembro. Mas é que ele quase tirou um piloto e bateu no outro de uma forma muito perigosa, né? Então, tipo, ele é um cara que ele é sujo. E aí, para entrar na Haas, estava ele, o Callum Ilott e mais um. E aí o Callum Ilott não entrou e entrou ele pelo aporte financeiro que ele tem. Só que aí ele postou um vídeo na internet, aberto assim, colocando a mão no peito de uma menina, sabe? Tipo, e a menina nem conhecia ele. Aí ele tentou emendar que ela era amiga dele, aí coagiu a menina a falar que não tinha sido. Então, assim, foi só piorando, sabe? E eu sei pouco da história dele, porque eu acompanho pouco categorias de base. Mas, assim, do que eu sei, já é o tipo de pessoa inadequada, sabe? Esse é o problema. Sim, em relação, conta um pouco pra gente como você gostou, sua relação com o automobilismo, quando que você começou a gostar? Olha, quando eu era criança, eu sempre gostei de carro, né? Incentivada pelo meu pai, pela minha mãe, sempre gostei de carro. E aí, quando eu fui crescendo, meu pai era muito fã de automobilismo, mas parou de assistir por causa do Senna. E aí eu fui crescendo e eu assistia Fórmula Indy, na época que ainda era kart ainda. E sempre gostei de Fórmula Indy, aí quando foi em 2012 eu tive a oportunidade de ir na Fórmula Indy, né, aqui em São Paulo, na Indy 2012. E, meu, foi uma corrida incrível e eu vi o pessoal da Penske trabalhando, eu fiquei perto na arquibancada, mas de onde eu via o box deles. E eu falei, cara, eu queria trabalhar nesse lugar. Mas até então não tinha virado essa chave ainda, né? Na época eu estava no primeiro ano de engenharia de produção, ainda segui em produção um tempo, até o terceiro ano. Aí quando chegou no terceiro para o quarto ano, falei, meu, vou voltar um ano e vou fazer mecânica. Aí eu voltei um ano e fiz mecânica. E nessa época também eu namorava um menino, ele era muito fã do Vettel. E aí eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 por causa do Vettel. E, meu, me apaixonei pela Fórmula 1 também. É uma relação totalmente diferente da maioria dos brasileiros. E hoje eu sou apaixonada, não só por Fórmula 1 como automobilismo. Também estoque, HB20, categorias tipo regionais. Hoje tem corrida de kart, se eu não estiver fazendo nada, eu tô lá, sabe? Uhum, certo. Você falou que gosta muito de carro de modo geral, né? Hoje você ainda enxerga esse machismo, preconceito em relação à mulher com o carro? Sim, principalmente porque, assim, quando você vai conversar com um cara, que, assim, existem dois tipos de cara, né? O cara que é desse meio de automobilismo, que já te conhece, ou então que não te conhece, mas, tipo, quando troca ideia com você, ele já tem um pouco de noção do que tu sabe, por causa que te encontrou na pista, te encontrou em fórum de automobilismo, em curso sobre automobilismo e tal. E aí tem aquele cara que, tipo assim, ele gosta de carro, às vezes gosta de automobilismo, às vezes não. E aí, tipo, se ele é fã de automobilismo, ele quer mostrar para você que sabe mais que você.
e isso me irrita um pouco, né? Não que eu saiba mais que todo cara ou saiba mais que todo mundo, não é isso. Mas é que é chato, entendeu? Às vezes você tá comentando lá, meu, você só quer comentar de uma corrida de boa e o cara quer fazer um quiz de conhecimento com você, entendeu? E isso eu já vi rolar isso até em aplicativo de paquera. Tipo assim, o cara entrar no meu perfil, ver que eu tava com uma camiseta da Renault em Interlagos, e aí ele fazer a seguinte pergunta: qual a diferença da Radlon e da Eu Rouge? E aí, tipo, eu dar uma resposta merda, mas pela pergunta merda. Eu virei pra ele e falei assim, cara, uma matou o Antoine Hubert e a outra não. Aí ele, nossa, que grossa! Eu, ué. Né? Tipo, pergunta idiota, resposta cretina, né? É tipo isso. Então, e aí, quando também você conhece, na faculdade eu passava muito por isso. Ah, a Erika gosta de carro. Ah, mas então você sabe a diferença de um, sei lá, um motor do Nissan GT-R, qualquer coisa, com o do Dodge Challenger. E aí, tipo, você olhar pra cara do cara, eu até sabia, mas é uma pergunta imbecil, né? E aí, tipo, você não responder para não dar um soco na cara dele, entendeu? Então eu engoli muito a seco. Assim, tive muito problema sobre isso na faculdade, porque muita gente da faculdade não achava que ela é forçada, ou então acha que você gosta de carro e gosta de automobilismo para chamar a atenção de homem. Eu adoro esse tipo de gente. É maravilhoso. Porque o cara, ele se acha tanto, ele tem uma autoestima tão maravilhosa ao ponto de achar que você faz alguma coisa só para chamar a atenção dele. Olha que capim dourado, maravilhoso. Então, é um mundo muito complicado, assim. Eu, graças a Deus, hoje, no meio que eu trabalho, eu não sinto tanto. Eu sinto muito mais isso do fã, tanto de automobilismo quanto o fã de carro, né, o entusiasta de carro, quanto de qualquer pessoa de dentro, assim. Já passei por situações machistas dentro, mas nem se compara. O automobilismo brasileiro perdeu aquele estigma em relação à questão da mulher, onde que mulher só servia só para poder ser grid girl? Em partes. Isso está mudando, mas é uma mudança, tipo assim, não é uma chave que vai virar, tipo, hoje tem, amanhã não. Mas eu acredito que é uma mudança gradual, né? Então, eu acredito que essa mudança esteja em curso e hoje ela já é bem satisfatória, assim. A gente já consegue ficar mais tranquilo. Sim, e hoje a gente tem uma iniciativa que eu acho muito bacana, né, que é em relação à questão, né, das meninas que estão tentando uma vaga na Ferrari, né, inclusive tem Uhum. duas brasileiras, a Antonella Balsani, né, e a Júlia, né. Como que você vê essas iniciativas? Eu acho isso incrível, porque, assim, transportando é como acontece no automobilismo brasileiro. Precisa ter uma, né? Alguém precisa ter essa iniciativa de falar, não, precisa ser mulher. E aí, para ir abrir a visão dos caras para outros. Eu falo isso porque hoje aqui no automobilismo brasileiro, na parte de engenharia, a gente tem a Raquel Ló. E hoje tem mais algumas meninas que eu conheço que também trabalham com análise de dados e etc. Em outras categorias, né? E então, estão se abrindo para a gente. Mas ainda é muito mais difícil para uma mulher conseguir uma oportunidade do que para um cara. E eu falo isso porque tem amigos meus que não fizeram metade dos cursos que eu fiz, não tem a metade da formação que eu tenho, mas que o cara, na primeira oportunidade que ele procurou, ele já conseguiu entrar numa equipe. E para mim foi muito mais difícil, eu tive que ouvir muito mais nãos, né? Então eu acho que é aquele machismo velado, do tipo, eu não vou falar que é porque você é mulher, mas eu também não vou te dar essa oportunidade. E então, lá fora é a mesma coisa. É muito mais difícil uma mulher conseguir patrocínio, é muito mais difícil uma mulher começar na base. Então, assim, esse programa da Ferrari, ele significa muito, assim como a W Series. São dois programas que vão ser uma vitrine para as mulheres, para daí elas terem oportunidades nas grandes equipes, né? Sim, mas uma coisa que me chama muita atenção é que, por exemplo,
em outras categorias de base, como por exemplo a Fórmula 2 e a Fórmula 3, tem muito pouco espaço ainda. Por exemplo, as melhores equipes os pilotos são homens, né? Hoje a gente tem uma pilota na Fórmula 3, né, que é a Sofia Flores, e a gente tinha uma na Fórmula 2, que era a Tatiana Caldeirão, que eu acho, se eu não me engano, foi para a Super Fórmula, né? Ou iria para a Super Fórmula. Você acha que tem muito ainda a mudar? Tem, porque assim, é uma questão de amostragem, né? Porque assim, os caras, para uma menina ganhar uma projeção, ela tinha que ser o novo Senna, né? E já os caras, tipo, eles não enxergam que a menina, primeiro, muitas vezes é o carro que não, como era o caso da Tatiana, por exemplo, o caso da Sofia, em algumas vezes, da Flores. Então, tipo, os caras não enxergam isso. Ele acha que ela tem que chegar, ganhar as corridas e dane-se o carro, dane-se tudo. E não é assim. E outra coisa é a questão da amostragem. Meu, tem piloto muito meia boca que, tipo, consegue vaga na Fórmula 2, na equipe melhor, por causa do dinheiro também, mas porque é muito mais fácil conseguir patrocínio, é muito mais fácil tudo. E assim, aí você tem 20 pilotos homens e uma mulher, entendeu? Então, assim, não vou ser hipócrita, e toda mulher é incrível, não. Assim como homens tem piloto ruim, médio, bom e ridículo, tipo o Verstappen, o Hamilton, que são caras 1.000 quilômetros acima da média. E nas mulheres também você tem. Na W Series você tinha uma Jamie Chadwick, uma Basket Visser, uma qual é o nome? Uma Kimi Lainen, que era tipo umas monstras. E aí tinha as mais ou menos, que era a Koyama, umas meninas que era bem fundão de grid, sabe? Então, sempre que você pegar essa amostragem, você vai ter isso. Só que a gente não consegue ter essa visão e ter essa menina boa que mostra e tudo mais, porque a gente nem tem oportunidade para essa menina. Às vezes ela não consegue chegar. Meu, você quer mais que uma Antonella Bassani? Meu, a menina é um monstro, sabe? Tipo, ela veio... Ano passado eu tava na final do Rotax e nos 500 quilômetros do KGV. Meu, a menina tava sem dormir, veio virada da Europa. Tipo, já tava 24 horas sem dormir, sentou no kart, fez terceira no Rotax, levou a equipe praticamente nas costas nas 500 km, fez pole e tudo. Fez pole não, mas largou tipo em terceiro, quarto. Então, meu, ela é muito acima da média. E aqui no Nacional mesmo ela já não tava tendo oportunidade, entendeu? Então, assim, essa oportunidade que ela teve de ir pra fora, eu acredito que eu tenho muita fé que ela ou a Juju vão passar e vão mostrar aí para o mundo que o próximo brasileiro na F1 é uma brasileira. Sim. Agora, voltando um pouco do assunto da Fórmula, saindo da Girls Like Racing e indo para a categoria brasileira, você acha que o Brasil hoje tem condição de manter um campeonato de Fórmula 4? Depende. Depende muito de uma série de fatores. Depende muito de ter piloto para andar, esse piloto ter uma continuidade, né? Porque hoje o grande problema do nacional é a continuidade. Beleza, você vai fazer um Fórmula 4, e aí? Depois você vai fazer o quê? Um Fórmula 3. Um Fórmula 2. Um Fórmula 1. Eu vou sair do Fórmula 4 brasileiro para ir para o sul-americano. Depois do sul-americano para o europeu, entendeu? Tipo, é essa questão da continuidade de carreira que eu sinto mais falta. Não é nem se tem condições. Condição tem, porque sempre tem piloto para andar. Mas, assim, eles precisam ver uma continuidade. Mas por exemplo, mas assim, tipo, ir para a Fórmula 4 e depois ir para a Europa, por exemplo, como fez o Pedro Piquet, fez o Sete Câmara. Então, mas aí o cara tem que ter um aporte financeiro, porque se mudar de uma Fórmula 4 nacional para uma internacional, é muito mais dinheiro envolvido, vamos dizer assim.
Você sente muita falta, você sente que tem falta apoio para esses pilotos que tentam sair para o Brasil, para a Europa? Sinto. É uma coisa que, assim, hoje o Gianluca Petekov, por exemplo, ele ficou de fora por patrocínio, entendeu? E hoje a gente tem empresas milionárias no Brasil e ninguém apoia, entendeu? Na verdade, arrumar patrocínio para automobilismo, isso em qualquer categoria, é muito difícil, entendeu? A gente não tem um apelo para não só para automobilismo, como para qualquer outro esporte que não seja futebol, né? Então isso dificulta muito os meninos lá fora, entendeu? Porque além deles terem que arrumar um patrocínio que banque eles aquela temporada, eles ainda têm que arrumar mais patrocínio para que eles tenham continuidade na carreira deles, né? E hoje, não só no Brasil, como no mundo, o dinheiro está comandando o automobilismo, né? Foi por isso que o Pedro Piquet meteu o pé e falou, meu, não dá, simplesmente não dá. Já que você citou o Pedro Piquet, você considera que a atitude do Pedro Piquet foi certa? Meu, eu sou muito daquela pessoa que eu acho que a gente sabe o que é certo pra gente, sabe? Se ele tomou essa decisão, que não é uma decisão fácil, porque quem trabalha com automobilismo, isso piloto, engenheiro, mecânico, e eu lido com mecânico no dia a dia, eu conheço muito mecânico que, ai, não quero mais essa vida, esse inferno de viajar, de ficar longe da minha família, não sei o que, não sei o que lá. Dá 3, 4 anos, daqui a pouco você olha e o fulano tá lá dentro do autódromo de novo. É paixão, é você viver do que você ama, é o que te move, entendeu? Então, para ele ter tomado essa decisão, eu acredito que ele está muito certo do que ele fez. E aí, quando você está certo de alguma decisão que você tem, isso emocionalmente falando, psicologicamente, fisicamente, então ele sabe o que ele está fazendo. Se ele tomou essa decisão, pode ter certeza que ele tem um quadro de 1001 razões. Que o que ele explanou no Instagram foi tipo 1% do que realmente moveu ele a parar. E se ele percebe que ele não consegue mais ser feliz no automobilismo, eu acho que ele fez totalmente certo de sair, sabe? Eu acho que ele não fica muito tempo longe se ele é apaixonado mesmo por isso. Mas eu acho que a decisão dele pro momento dele foi certa. É que a impressão, agora falando minha opinião, é que a impressão que passou aqui, né, que o piloto, por exemplo, sobe nessas categorias de base simplesmente para ir para a Fórmula 1, ignorando outras categorias que são tão legais, né, como a própria entrevista, por exemplo, que eu fiz com o Drogovic ontem, mostra um pouco isso, que tipo, o cara que está focado sempre na Fórmula 1, que não pensa em outras categorias, pelo menos eu vejo isso, não sei. É, é que é complicado, né? Eu falo isso porque eu isso é que nem qualquer carreira. Vamos supor, você se forma advogado. Seu primeiro objetivo, tirar a OAB. Seu segundo objetivo, advogar. Pô, qual área? Civil, familiar, sei lá, criminal, tananã. E aí, nessa área, o que você pode ser? Ah, eu posso ser dono de escritório. Ah, eu posso ser um advogado corporativo. Ah, eu posso ser juiz. Ah, eu posso ser delegado, né? E aí você vai construindo sua carreira. Então, eu acho que quando o cara foca em Fórmula 1, ele não tá errado, entendeu? Porque você tem que focar. Senão você fica aquela síndrome do pato. O pato nada, anda e voa e não faz nenhum dos três direito. Então, a melhor coisa que o cara faz é focar num só e fazer aquele com excelência, entendeu? Se não der, beleza, e ele vai para outra categoria. Mas eu acho que ele tem que tentar o sonho dele, sim. Por que não? Sim. Érica, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? É, top 3 pilotos da Fórmula 1 do grid atual e do grid histórico. Fiz isso com o Drogovic ontem. Ixi. Ó, do grid histórico, eu vou até fazer uma polêmica aqui, porque para mim são Niki Lauda,
Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi. Esses. Sem o nome que todo mundo mais gosta. E poderia explicar aqui a noite toda sobre isso, mas acho que Não, pode é a explicar. forma como... Oi? Se você quiser explicar, pode explicar, tranquilo. Não, cara, é que assim, por exemplo, o Piquet. Meu, ele manja do carro, ele entendia o que a equipe queria, ele fazia o carro dele, e ele ainda ferrava com o psicológico do Mansell. Então, tipo, sabe, tricampeão, sabe? Então, não tenho que falar desse cara, né? Não tenho que justificar. O Emerson Fittipaldi foi o cara que levou o Brasil para a Fórmula 1. É o cara que não só levou o Brasil para a Fórmula 1, como quando o irmão dele fez uma equipe, ele deu um para a bunda dos caras e falou assim, eu vou andar na equipe do meu irmão. Sabe? Então, isso para mim é uma decisão fantástica, assim. É um cara que eu admiro por causa disso, né? Até por ter contato com o Wilson Fittipaldi, tipo, saber a história e ouvir as histórias que ele conta, então isso me dá muito orgulho, né? E o Nick Lauda, cara, o cara voltou dos mortos, né? Então, sem justificativas para quem voltou dos mortos. Ele ganhou uma vida a mais na Fórmula 1, não desistiu de correr e ainda foi campeão várias vezes depois daquilo. Então, é o cara que não perdeu meio segundo porque sofreu um acidente. É incrível, a história dele é incrível. E por que não o Schumacher? Cara, eu sou muito apaixonada pelo Schumacher. Mas, assim, para mim, hoje, se você tivesse que falar, Érica, um piloto melhor do mundo, Michael Schumacher. Acima de qualquer coisa. Mas eu acho que o Schumacher, ele não escreveu a história da Fórmula 1 como esses caras. Quando o Schumacher chegou, a coisa estava meio pronta, sabe? Sim. E por isso que você não escolheria o Senna, por exemplo? Não, eu acho que o Senna, assim, ele era incrível. Ver as corridas do Senna é incrível. Eu me emociono muito também, porque eu não vivi Senna, né? Eu tinha, sei lá, quando ele morreu eu tinha 3 anos, então eu não vivi isso. E para mim, eu vejo ele como um piloto incrível, mas eu acho que ele teve uma rota interrompida, sabe? Uma história interrompida. Eu acho que se ele não tivesse morrido, talvez ele não seria essa lenda que ele é hoje, sabe? Eu acho que muita coisa poderia ter acontecido, tanto para melhor quanto para pior. Então, eu não me sinto confortável de julgar uma carreira que não chegou no fim, sabe? Você acha? Eu particularmente acho, eu acho que o Senna seria no mínimo ex-campeão. Será? É aquilo, Eu, a gente nunca vai saber. não, mas eu acho que sim, sabe por quê? Porque eu vou, assim, não querendo menosprezar o grid naquele momento, mas o grid no Senna era um piloto que é muito superior do 90, 95% do grid naquela época. Por exemplo, se for pegar que o Sim. campeão de 96, 97, o Damon Hill ganhou um Jacques Villeneuve também. Mas assim, não acho pilotos ruins. Eu acho que na Fórmula 1 você também lida com muita coisa. Você lida com o carro, se o carro ia ser bom para ser campeão, se você ia ter oponentes à sua altura, entre outros, né? Talvez a história tivesse sido diferente, talvez Schumacher tivesse desbancado Senna. A gente nunca vai saber. A disputa ia ficar entre os dois. E do grid atual? Ai, meu Deus. Olha, do grid atual, assim, para mim os 3 melhores é o Hamilton, óbvio, não tem nem o que falar, não sou a maior fã dele, mas meu, não tem o que falar, o cara para mim hoje o Verstappen, né, que eu detesto ele, acho que ele nunca vai ser campeão por causa das atitudes dele
as cagadas que ele faz. Mas ele é um cara que ele faz a tempestade acontecer. E aí, a terceira posição, eu fico entre os meus dois favoritos, né? Que é o Daniel Ricciardo e o Vettel. Eu acho que o Daniel Ricciardo, ele é muito clínico, né? No que ele faz, ele é um piloto muito limpo, ele é muito exato. Então, ele é um cara que difícil você ver ele envolvido em batida, por exemplo. Porque ele sabe se colocar na pista. Então, para mim, eu acho que falta pro Ricardo é um carro. Um carro que coloque ele lá na frente. E o Vettel, porque eu acho que ele foi o piloto da Red Bull e ele nunca se adaptou ao carro da Ferrari, porque o carro da Ferrari tem um DNA diferente do carro da Red Bull. O Ferrari sempre foi o carro de motor e a Red Bull sempre foi o carro da aerodinâmica, né? Então, acho que quando você está lidando com um carro que usa um rake diferente de todo mundo, uma asa diferente de todo mundo, que o cara faz caber numa carenagem minúscula por causa que ele quer a carenagem daquele jeito pelo resultado do túnel de vento, que é o Adrian Newey. Então, e aí quando você vai para uma Ferrari é outra coisa, porque assim, se eu tivesse perdido com o carro da Ferrari, bom, beleza, né? Mas vamos combinar com a Ferrari, pelo amor de Deus. E por que não o Leclerc? Porque eu acho que o Leclerc, ele é tipo leite morno, sabe? Ele nem ferve, nem esfria. Ele precisa decidir, ou ele vai ferver e meter o louco geral, ou ele vai esfriar e vai ficar ali no meião para sempre, sabe? Sim, você acha que o Vettel vai se dar bem na Aston Martin? Olha, depende do carro da Aston Martin. Eu acho que sim, ele tem tudo para dar certo numa nova equipe, num outro ambiente. E se ele tiver um carro também mais parecido com o que ele gosta, né? Ele teve essa dificuldade de adaptação na Ferrari. E se a Aston Martin tiver motor, tiver preparo, tiver tudo isso, né? É uma equipe totalmente nova, entre aspas, né? Mas, sei lá, se eles forem Mercedes verde, vai dar bom. Agora uma pergunta polêmica. Por que o Verstappen não vai ser campeão, na sua opinião? Cara, porque ele não tem comportamento de campeão. Eu não acho. Ele não tem. Ele é um cara que ele é afobado, sob pressão, ele pipoca. Hoje, no grid, assim, tem caras que conseguem pressioná-lo e por isso ele dá umas pipocadas de vez em quando. Ele é um cara que... como que eu posso explicar? Ele só funciona porque ele tem equipe para ele. Eu queria ver o Verstappen num cenário onde a equipe não é para ele, porque sabe que o objetivo da Red Bull era encaixar o campeão mais novo de novo. Porque hoje o campeão mais novo é o Vettel, e eles queriam encaixar o campeão mais novo do mundo com o Verstappen, né? E a equipe trabalhou para ele e sacaneou o Ricciardo e fez toda aquela palhaçada com o Gasly, com o Albon, porque quem tem que brilhar é ele. Então eles não estão nem aí pro restante. E aí, vamos supor, ele cai numa... não a Mercedes de agora, que é em função do Hamilton. Mas vamos supor, que ele caísse naquela Mercedes de 2014, 2015, que deixava o pau comer. Ele não tem psicológico para isso. Ele ia bater com tudo. Eu acho que ele não tem. Eu acho que ele estaria contra de bater do ponto. Duvido muito. Sabe por quê? Porque em Mônaco, 2019, foi que o Ricardo... Não, 2018, que o Ricardo ganhou, que ele fez pole, ele ficou dando chiliquinho. Ai, porque quem vê pensa que ele ganhou a corrida com essa pole. Tananã. Entendeu? É chiliquento, não sabe perder. Entendeu? Então, ele não ia ter psicológico para aguentar um cara pau a pau com ele ali. E foi o que começou a azedar a relação dentro da Red Bull. Mas porque o Ricardo tinha e a Red Bull segurou o Ricardo. Mas você acha que com o Hamilton não era um pouco assim na época de McLaren, em 2010, não errava bastante, não era culpado?
Então, depende, né? Em 2008, o Hamilton foi campeão. Mas tinha carro, né? O Verstappen não tem carro para ser campeão. Olha, tinha carro, mas assim, você olha o Hamilton, o nível de erro dele era totalmente diferente. Primeiro que aquela McLaren quebrava. Ela dava uns pipocos já. Segundo, ele tinha um companheiro de equipe que é o Alonso, né, gente? Então, sei lá. E aí, assim, ele teve, né, o Alonso como companheiro de equipe, então o preparo psicológico ele teve naquele momento. E aí você olha, você vê até as batidas dele, são batidas que dificilmente ele conseguiria evitar. Já o Verstappen, não. Ele vai tudo ou nada. Ele não é sensato. E o próprio Hamilton falou isso para ele no GP do Brasil, naquele que ele bateu o Ocon. Em 2018, acho. 2019, 18. 2018. Não lembro. Sei que era o Ocon que estava com ele, o Ocon saiu do box, e aí eles se bateram lá. Ah, ele é retardatário. Amado, você ia passar ele de qualquer jeito, sabe? Tipo, era só esperar a próxima curva. Mas ele é afobado, ele é molecão. Então ele quer naquela hora. E o cara que quer naquela hora, ele não é campeão, porque ele não preserva. E o Hamilton falou isso pra ele. Ele falou, você tá errado. Quem tinha mais a perder, quem tava com a corrida na mão e perdeu foi você. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Ocon não tinha que ter ultrapassado o Verstappen. Porque ia ser. Oi? Ele tava saindo do box. Ele não foi pra ultrapassar. Ele tava numa posição onde ele não tinha como ele sair ali. Ele ia pra onde? Se segurasse um pouco, depois iria, mas não tinha porquê. Por que ultrapassar o Verstappen? Foi erro também do Ocon também. É só você pensar. Quem tem mais a perder? O cara é retardatário, foda-se, ele vai ter que te dar a passagem. Pra que eu vou me preocupar com isso? Deixa o cara aí. Não ia comprometer a corrida do Verstappen aquilo. Então, o Verstappen foi bom. Certo. E para fechar, o que você espera da Fórmula 1 ano que vem? Ano que vem não, esse ano. Olha, eu não tô com grandes expectativas de muita novidade, não. Acho que vai vir aí o nono campeonato nono não, o oitavo campeonato do Hamilton. Tem expectativa com a McLaren, tem expectativa com a Aston Martin, né? Não tem boas expectativas com a Ferrari, a não ser que, sei lá, eles veem um espírito dentro da garagem enquanto eles estavam de férias e arrumou aquele carro. E também com a Red Bull, eu acho que eles vão ficar ali. Belisca uma coisa, belisca outra. Mas acho que todo mundo vai se manter no ritmo 2020, até porque o carro não pode mudar muito. Então, eles podem ter achado erro, mas tem coisa que, mesmo eles sabendo que está errado, eles não vão conseguir mexer. Pelo menos não agora. Certo. Érica, estamos aqui encerrando mais uma entrevista, né? Gostei bastante de conversar com você, foi uma conversa bem legal, né? Acho que já passou um pouco do horário e tal, mas mesmo assim foi bom, né? Quero agradecer, né, por ter participado, ter me aturado também. Imagina, foi muito boa a conversa. E passo para você as considerações finais. Bom, queria te agradecer pelo convite, né, de estar participando aqui do Mesa de Debates. Até assisti alguns programas essa semana para me inteirar um pouco melhor do tipo de pergunta, etc. Queria te dar parabéns pelo teu canal. E queria agradecer a todo mundo que assistiu, né, e para seguir o Girls Like Racing no Instagram, @GirlsLikeRacingBrasil. BR, na verdade, né, @GirlsLikeRacingBR. E para me encontrar vocês também me encontram no podcast Dupla Aerodinâmica, que sou eu e o Fernando Brandão Campos falando sobre Fórmula 1, Stock Car, W Series e outras coisas mais que às vezes tem a ver com automobilismo, mas tem assuntos correlatos também. E para me encontrar nas minhas redes sociais, @Eri_Coke no Twitter e @Ericoke no Instagram. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e
convidar todos vocês a interagirem lá com os meus projetos. Sim, então novamente quero agradecer a Érica, né? Agradecer você que está assistindo o canal, né? Assistiu o vídeo, né? Pedir para curtir o vídeo no Facebook, né? Se inscrever no canal, curtir o vídeo no YouTube, seguir a gente no Instagram, né? Seguir e compartilhar o vídeo para poder o vídeo dar uma boa projeção. Érica, mais uma vez agradeço, né? E está encerrado mais uma noite, mesa de debates. Até a próxima, pessoal. Fui.